Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos aqui mais uma semana, né, para realizar nossa aula assíncrona. Quero convidar você a pegar seu material, seu livro, para que você possa fazer os registros, né, porque nós temos um encontro marcado na terça-feira para tirar dúvida, né, para discutir o tema trabalhado na aula gravada. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu material de hoje, né? Então, enquanto isso, você vai pegando também o seu material em casa, né? Para que você possa estar acompanhando a minha exposição. Compartilhando a minha tela com você, né? Ok. Nosso tema de hoje é renascimento cultural e artístico. Nosso recorte é do século XIV ao século XVI. Então, vamos lá? Começando a nossa aula assíncrona, né? Então, é um momento especial esse momento para mim, eu acredito que para você também, né? Então, para que esse trabalho ele tenha bons resultados, eu preciso que você também na sua casa, né, faça a sua parte, ok? Então, não deixe de assistir a aula e faça os registros necessários à sua compreensão. Bom, componente curricular, como vocês já sabem, é história, né? A aula hoje vai para a primeira e terceira série, ensino médio, e eu sou a professora Val, professora de história de vocês. Colégio Oásis de Jacobina, ensino médio. O conteúdo hoje, renascimento cultural e artístico, você vai encontrar, meu aluno aí do primeiro ano, no capítulo 12. Então, nós vamos estar discutindo a parte 1. E para o meu aluno da terceira série, você vai para a História 1, aula 16. As habilidades que nós vamos estar discutindo, né, ainda dentro desse bloco, né, primeira e segunda unidade, a gente não mudou, formas de organização social, movimentos sociais, pensamentos políticos e ação do Estado. Né? Estamos falando de formação do Estado, organização, claro, pensamentos políticos e o movimento, né, dos grupos sociais, a resposta à construção desse Estado. Bom, eu começo a aula falando de 3 questõezinhas importantes que é para suscitar em você, né, esse entendimento. Primeiro, você conhece o famoso quadro de Leonardo da Vinci? Já ouviu falar da Capela Sistina, que foi pintada por Michelangelo? Assistiu o filme chamado Romeu e Julieta, de quem? De Shakespeare? Certamente sim, porque vocês são estourados, vocês são focados. Com certeza vocês já assistiram, conhecem essas obras, enfim. Mas o que eu quero com isso? A pergunta é, sabe o que esses artistas têm em comum? Todos passaram por o mesmo período histórico. Que período é esse, professora? O Renascimento. E o que significa o termo Renascimento? Renascer aquilo que estava parado, né? Algo que já existia e que vem agora à tona, ganhando uma nova roupagem. E é justamente isso que nós vamos estar discutindo. Então, eu pego aqui a definição. É uma definição bem prática e compreensível. Movimento intelectual. Por quê? Renascimento cultural. Estamos falando de cultura. Então, é intelectual. E artístico, que rompeu com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo a cultura laica, ou seja, uma cultura não religiosa. Estamos falando de uma transição, de uma quebra de paradigma. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma Idade Média fundamentada no pensamento religioso. Agora a gente tem, com a crise do feudalismo, renascimento urbano, renascimento comercial, novos grupos sociais, uma nova sociedade se organizando, a formação do Estado, politicamente falando, o Estado absolutista. E aí, então, a gente vai agora
fazer uma discussão da questão da memória, do intelecto, né? Do surgimento das novas ideias, como é que a gente percebe essas ideias, a partir de que segmento. Então, nós temos aqui, agora, uma mudança no foco da cultura, né? Um foco de pensar. E essa mudança cultural, ela parte de uma crítica ao antigo sistema que era controlado pela igreja. Então, nós vamos ter agora uma sociedade que não aceita mais que a igreja determine as regras, que a igreja determine o rótulo, o formato de como pensar, de como andar, né? De como escrever, de como se relacionar nessa nova sociedade. Então, a relevância do termo é o seguinte: antes nós tínhamos uma sociedade estática, parada. A força da coletividade estava na submissão dos desígnios de Deus. Ou seja, tudo usava-se o nome de Deus. Embora Deus não estivesse presente nessas cenas, né? Mas tudo se usava o nome de Deus. Aí agora a gente tem uma nova visão, um contraponto, né? Que é uma visão em que nós temos agora, no centro dele, um indivíduo ativo, proativo, né? Que tem um potencial de autoaperfeiçoamento e de criação. Ou seja, é um sujeito criativo. Então, um sujeito ativo totalmente diferente daquele sujeito submisso, né? E passivo que nós tínhamos dentro do contexto da Idade Média. Bom, é interessante a gente caracterizar esse tema no tempo e no espaço. Quando isso aconteceu, então eu disse para vocês, um pequeno recorte de 200 anos. Nossa, 2 séculos. Sim, a história ela acontece dentro dessa perspectiva, né? Os períodos de curto e longo prazo. Nesse caso aqui é longo prazo. Onde? Né? Nós sabemos que é o continente europeu, a parte ocidental. Mas quais as áreas de abrangência? Então, nós temos aqui a Itália, foi o principal foco, né? Que foi o motor de difusão desse pensamento, a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda e Bélgica, que são os Países Baixos. Bom, vamos falar um pouco, então, dos antecedentes. Primeiro, eu tenho uma nova cultura que está nascendo, sim. Mas essa nova cultura que renasce, na verdade, o termo correto é renascer, porque ela está parada, estática, ela vai renascer a partir de uma crítica de uma existente, atuante. Por exemplo, na Idade Média, a gente nunca pode dizer que, nesse período, os sujeitos que viveram, né, nessa fase, que eles eram alienados, que eles viviam no obscurantismo, ou seja, que essa idade é uma idade das trevas. Não. A cultura ela é meio que complexa para se discutir, né? Todos os povos, independente do grau de evolução tecnológica, eles têm cultura. Então, assim, tínhamos sim uma cultura, mas uma cultura que representava os interesses daquela classe, daquele contexto, né? daquela situação de vivência daquele período. Então, nós tínhamos uma visão teocêntrica, Deus é o centro de tudo, tudo se explica a partir de Deus. Uma visão dogmática, o que significa isso? O dogmatismo eram verdades que não se explicavam dentro da igreja. A verdade de todas as áreas de pensamento teria que partir de uma crença, religião, né? Todo o conhecimento, e aí a gente vai ver muitos cientistas, muitos filósofos, muitos
artistas e até pessoas simples, né, que demonstravam uma posição contrária à ideologia da igreja, era perseguido. Então, tudo tem que partir da fé, né? E a fé é a base legitimada pela religiosidade. Conclusão. O questionamento humano, ele deveria partir, né, do princípio da salvação e da vida eterna. Então, havia-se assim uma luta, né, degladiante, céu, inferno. Salvação, né, não salvação. A igreja queria que todos se salvassem, mas a igreja queria que todos se salvassem dentro dos princípios implantados e monopolizados por ela. Não poderia sair do curso do princípio do catecismo da igreja da época. Então, assim, muito conflituosa essa relação, e mesmo com essa severidade, nós tínhamos hereges, mesmo sabendo que iam morrer na fogueira, que iam ser perseguidos, punidos, mas eles não negavam os seus princípios filosóficos, políticos, enfim, religiosos, né? Bom, então eu trago aqui um quadrozinho, um comparativo bem prático, só a título de síntese. Eu tenho aqui pensamento medieval e pensamento renascentista. Então, vamos fazer um confronto e perceber quais são essas diferenças. Já disse para vocês que o pensamento medieval está centrado no teocentrismo, ou seja, Deus é o centro. No pensamento renascentista é o oposto, o homem é o centro, antropocentrismo. A verdade na Idade Média vem a partir da Bíblia. Já na Idade Moderna, ela vem a partir da experimentação e da observação. Daí o surgimento da ciência. Na medieval, a vida material não tem importância. As pessoas viviam indignamente, né? Claro, nós tínhamos uma classe totalmente abastada, né? Mas a gente tinha um número de pessoas miseráveis. Tínhamos até um rótulo, tem um escritor que faz uma fala, né? E que classifica os servos como esterco do diabo. Então, são miseráveis. Eles precisam trabalhar, porque eles precisam garantir, né? Tipo assim, a misericórdia de Deus para ser salvo, né? Então, infelizmente, nasceram miseráveis. Essa era a visão, né? Por isso a gente vai falar de um conformismo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, a ausência de uma mobilidade social dentro dessa sociedade. Isso não significa dizer que não havia. Não estou dizendo que não havia mobilidade social, mas com muita dificuldade. Nós temos, na Idade Moderna, a ideia do progresso, a crença no progresso. Então, o progresso, ele vem a partir da luta, da busca, né? Você precisa correr atrás, ter projetos, ter foco, né? E se organizar, ter um propósito. Então, esse é o homem moderno, né? A natureza, na Idade Média, ela é a fonte do pecado. Portanto, o corpo, gente, o corpo era o armazenador do pecado, a carne, né? Então, o corpo, às vezes, ele precisava ser mutilado, sacrificado, né? Para que você pudesse matar a natureza do pecado. Já na Idade Moderna, nós temos aí o quê? O corpo como a beleza, o narcisismo, né? O homem, e essa natureza, o homem está inserido nela. Então, é muito diferente, né, dessas visões. Na Idade Média, nós temos aqui o ascetismo, né? Ou seja, a falta do prazer, né? Dos valores. Enquanto que no renascentismo nós temos o hedonismo, né? Que é o prazer individual. Dogmatismos versus fé, diferente da razão. Então, aqui,
tem uma verdade que não se explica. Aqui, eu tenho uma fé, mas eu tenho uma razão, e elas não dialogam, elas estão de forma extremadas, né? Então, essa é uma síntese dessas duas visões. Bom, eu selecionei aqui algumas características do Renascimento. O humanismo, valorização do homem, o homem no centro da atenção. O antropocentrismo, o homem encontra no centro. O humanismo, o homem é o ser criador, tem privilégio, porque ele é uma criação de Deus. Temos o individualismo, né, que é uma característica da atualidade. Eu preciso cuidar de mim, depois eu cuido do próximo. Racionalismo, uma razão, né, uma busca, né, pelo conhecimento, a curiosidade, né? O naturalismo, né, que é retratar a realidade tal qual ela é, e aí a gente vai ver isso sendo representado através do teatro, da literatura, da pintura, né? Enfim, é você denunciar, né, o mundo nas suas diversas perspectivas, sem maquiar, mostrar a realidade. Hedonismo, o prazer como bem supremo, né? Cientificismo, a ciência no mundo moderno ela tem o seu lugar, ela tem a sua primícia, né? Porque é através da dúvida, né? Da curiosidade, da pesquisa, do confronto de dados, né? Que se chega a uma verdade. O empirismo, todo conhecimento provém unicamente da experiência, ou seja, eu não posso dizer algo com propriedade se eu não vivi isso, né? Então, primeiro, eu preciso ter vivência, eu tenho que ter prática para que eu tenho que ter praticado, tenho que ter testado para que eu possa falar com propriedade. E não algo assim bem dos costumes, né? Dos antepassados, daquilo que eu não vivi, mas que eu li ou que eu ouvi dizer. E o experimentalismo, né, na verdade, é o método científico, né? A ciência ela não chega à verdade nenhuma se não houver a experimentação. A inspiração na cultura clássica. Tudo isso eles se inspiraram na cultura greco-romana, né? Porque assim, na Idade Antiga nós já tínhamos uma visão bem mais moderna. Na Idade Média, então é como se houvesse uma lacuna, né, desse pensamento, e ele está sendo resgatado a partir dessa fase. Bom, período de abrangência. O movimento era um movimento elitista, né? Ou seja, parte dos homens ricos, dos homens de posse, na verdade, né? Nós temos aí os mecenas que financiavam, né, essas artes. Então, a classe mais rica do momento, a classe emergente, era a burguesia. Então, é a burguesia que, na verdade, que vai financiar esse movimento. E ela tem muito interesse que isso aconteça. Por quê? Porque ela precisa derrubar o antigo regime, ela precisa romper as barreiras, né? Porque ela precisa se autoafirmar. Então, ela vai, com certeza, abraçar essa causa. Então, como eu disse anteriormente, o berço do Renascimento foi a Itália, né? Na Itália, nós tivemos o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento urbano, né? Contato com árabes e bizantinos, né? E tivemos também alguns herdeiros naturais do Império Romano, o surgimento do mecenato, ou seja, as pessoas que patrocinavam, as famílias ricas que patrocinavam esses artistas. Então, assim, um artista ele não tem um salário fixo, né? Ele precisa de alguém que patrocine a arte dele. E nesse período nós tínhamos esses burgueses, principalmente a família dos mecenas, famílias ricas, que investiam nessa arte, certo? Então, nós temos aqui um mapa, né? E que aponta aqui, nesse período,
para a cidade de Florença, na Itália, né? O local de grande movimentação, principalmente aqui, porque nós tínhamos aqui uma área de feira, né? O surgimento de feiras, que daí nasceu o centro urbano de Florença. E aqui era a área de bastante movimentação do surgimento desse novo pensamento, né? Que é o pensamento renascentista. Além de um período marcado por grandes mudanças no pensamento, o Renascimento trouxe um contexto, né, cultural muito rico. A facilidade de impressão e ilustração favoreceu a proliferação de textos, ou seja, até então não havia uma propagação dessas ideias. E a arte, na verdade, ela vai trazer essa abertura, né, de divulgação das várias áreas do pensamento. Então, textos, ilustrações, impressões, e isso vai ser uma forma de divulgar esse pensamento. A valorização do homem na sua individualidade também vai influenciar a arquitetura, a escultura, a literatura e principalmente a pintura, né? Que, na verdade, são as áreas de destaque do Renascimento. Bom, as fases do Renascimento italiano, né? Já que a Itália é o centro difusor desse pensamento. Então, isso acontece lá no século XIV, e a primeira fase é a fase do Trecento, né? Nessa fase, nós temos aí a transição da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica. É interessante você perceber que você ainda não vai ver uma arte assim bem hiper, mega moderna, não. Você tem uma arte ainda que retrata temáticas religiosas e que a própria igreja vai financiar, né, esses artistas. Então, na literatura, nós temos Dante, né, com a Divina Comédia, Petrarca, na África, com poema épico, Boccaccio, né, com o Decameron, que eram 100 novelas, um compêndio sobre a capacidade humana. É muito engraçado você assistir, ele trata de tudo da vida do cotidiano das pessoas. Então, assim, mostra de fato como viviam as pessoas naquele momento. Na pintura, nós temos o Giotto, né, com figuras com aspecto humano e traços de individualidade, ou seja, destaque para suas representações de São Francisco de Assis. Observe que tem um fundo religioso aí nessa arte, né? Por quê? Porque é uma fase de transição do teocêntrico para o antropocêntrico. Então, eu peguei aqui essa imagem dele, né? A arte sacra, a lamentação de Giotto, que é aqui uma cena bem importante para os cristãos, né? Que é a descida da cruz, né? É o momento que Jesus desce da cruz depois de ter passado pelo o processo do sacrifício, né? E, claro, para os cristãos é um momento de recolhimento do corpo, mesmo sabendo que ao terceiro dia ele, conforme estava escrito, iria ressuscitar, né? Mas o recolhimento do corpo de Cristo. Isso para os cristãos tem um valor importante. Bom, o Quatrocento, que é o século XIV, já é uma evolução intelectual. E não é mais a igreja que vai fazer sozinha esse financiamento, né? Agora nós vamos ter na cena da arte a família Médici, que é a família de destaque que está registrada nos anais da história, que eram mecenas, ou seja, eles pagavam para a publicação da sua arte, da sua ideologia, da sua família, enfim, do seu espaço, né? É como eles estavam se autopublicando, né? Então, o centro do Quatrocento vai ser em Florença, né? E a pintura com maior destaque nessa fase foi a técnica da pintura a óleo. Então, é uma inovação, né? Uma inovação tecnológica aí. Então, Mossácio, ele se destaca na geometria em perspectiva e ele vai pintar várias artes, mas eu destaquei aqui
a expulsão de Adão e Eva do paraíso, né? Tem também o tributo, a distribuição de esmolas por São Pedro. Está vendo que ainda tem um fundo religioso? Eles ainda não se desvencilharam desse pensamento religioso, né? Que é uma visão que está assim bem dentro como é que diz, das suas raízes, né? Religiosa. Temos também aqui Botticelli, né? Com figuras leves, delicadeza, a inocência. Ele vai pintar o nascimento de Vênus, a alegoria da primavera, são a arte dele. E temos também Da Vinci, que é o maior nome do Renascimento, né? Ele foi pintor, escultor, urbanista e engenheiro, músico, físico e botânico. Nossa, quantos títulos, quantas habilidades agregadas em uma só pessoa, né? Ele vai pintar Gioconda, que é a Mona Lisa, Santa Ceia e Virgem das Rochas, né? Eu separei aqui a Mona Lisa, que é uma pintura, que é uma arte, na verdade, né? Que todos vocês conhecem. Então, eu tenho aqui, primeiro, Nascimento de Vênus, uma arte belíssima, né, de Botticelli. A expulsão de Adão e Eva do paraíso, de Mosácio, também, que é um tema religioso, né? E temos a Mona Lisa de Da Vinci, que é uma pintura, ela é bem emblemática, né? Algo que assim que chega até a lhe assustar, porque todos os ângulos que você faz para olhar esta mulher, o olhar dela lhe acompanha, né? Então, assim, tem mitos acerca dessa pintura. Mas, assim, o que se destaca aqui, na verdade, é como essa pintura ela tem movimento, né? Apesar de ser uma imagem estática, mas você olhando, você percebe que há movimento nessa perspectiva de pintura dele. Então, assim, para fazer uma coisa dessa, tem que ter mesmo todos os títulos que eu citei, né? Muita informação, muito conhecimento. Bom, aqui o 5 é centro. Aí a gente vai ver a vez também da igreja, né? A igreja começa, mas a igreja agora ela tem uma atuação muito grande, juntamente com a família Médici, né? Então é a igreja católica que vai ser a grande mecena. Então, interessante. Quando a gente fala em mecenato, a gente pensa assim, não, a igreja ela não se envolveu com isso. Sim, ela era rica, ela é rica, na verdade, né? Então, ela controlava uma parte muito grande da riqueza, ela tinha um terço das terras na Europa nesse período. Então, assim, também para divulgar a sua ideologia. Então, nós temos os chamados papas mecenas. E Roma, nesse caso aqui, é o centro, né, dessa arte cinquecento. Então, nós temos aqui na literatura Ariosto, com o tema Orlando Furioso. Nós temos também o Torquato Tasso, Jerusalém Libertada. Nicolau Maquiavélico, nós temos aí o Príncipe. Na pintura, nós temos Rafael, conhecido como o pintor das Madonas, Madonna Sistina, né, Escola de Atenas e a Sagrada Família. Na pintura e escultura, nós temos Michelangelo, que pintou Moisés, Davi e Pietà. São esculturas, afrescas da Capela Sistina, né? Nesse caso aí é pintura. Então, nós temos escultura e temos pintura. É interessante destacar que as escrituras dele, ele usava como a matéria-prima o mármore, né? E dava uma elegância, uma beleza muito grande, né, nas suas esculturas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, de Rafael, a Sagrada Família, né? Muito conhecida. É muito comum a gente fazer visita e encontrar na sala de jantar das famílias esse quadro. Eu tenho aqui de Michelangelo Davi, né? Isso expressa muito bem a visão humanista, né? A beleza
o corpo, né? Então, o narcisismo, né? Que nós temos hoje, a beleza do corpo, temos que ser magro, temos que ir para a academia, temos que ter, como é que diz, pernas torneadas, temos que ter barriga tanquinho, né? E tem que ter músculo, enfim. Então, toda essa visão do mundo moderno. E temos também na pintura de Michelangelo a Capela Sistina, né? Que é também uma obra de arte muito rica, né? E que rendeu uma grana muito grande da igreja, né? Para a execução dessas artes aí. Bom, temos também fatores da decadência do Renascimento. Nossa, o Renascimento ele teve um início, ele teve um desenvolvimento, ele teve uma decadência. Mas quais os motivos, quais os fatores apontam para que esse sistema ele venha enfraquecer? Então, nós temos aqui, primeiro, a expansão marítima. Então, a decadência do comércio do Mediterrâneo. Né? Expansão marítima é um tema que nós vamos estar discutindo. Contra-reforma também é um outro tema, ou seja, a igreja perseguida, né? E criticada, né, pelos reformadores, que é um tema que está já projetado para a gente discutir. E temos também o Renascimento fora da Itália, né? Porque a gente disse que a Itália foi o berço, mas o que estava acontecendo nesse período em outras áreas? Então, na Inglaterra, por exemplo, tivemos Thomas More, com a Utopia, William Shakespeare, Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, Sonhos de uma Noite de Verão, entre outros. Né? São textos assim bem tradicionais, clássicos, na verdade, dele. Na França, nós tivemos Rabelais, com a Gargantua de Pantagruel, tivemos o Montaigne, com vários ensaios, quem gosta de literatura sabe muito bem do que eu estou falando. E tivemos também nos Países Baixos, Holanda e Bélgica, a pintura, os irmãos Humberto e John Vogt, Adoração do Cordeiro, né? Tivemos Hieronymus Bosch com Carroça de Feno, Jardins das Delícias e as Tentações de Santo Antão, Pieter Bruegel com O Alquimista, Banquete, Nupcial, O Cego. Na literatura tivemos Erasmo de Roterdã, com Elogio da Loucura, também quem gosta de literatura sabe do que estou falando. Na Alemanha nós tivemos pintura, com Albrecht Dürer, né, que é o Autorretrato, Natividade, e Hans Holbein, que escreveu Cristo na Sepultura. Na verdade, essa representação de Cristo na sepultura através da pintura, né? Bom, vamos falar um pouco agora do Renascimento científico, né? Não poderíamos deixar de falar de Nicolau Copérnico, né? Essa imagem é uma imagem interessante dele. E quem era esse sujeito? O que ele afirmava, né? Na verdade, ele era um homem corajoso, curioso, né? Investigador, pesquisador. Ele afirmava que a Terra era apenas mais um planeta, que concluía uma órbita em torno de um solo fixo todo ano e que girava em torno de seu eixo ao longo de um dia. Conseguiria explicar os equinócios de forma bastante plausível e o eixo rotacional da Terra e as estações climáticas. Ou seja, esse movimento da Terra girando em torno do Sol, movimento de rotação, isso gerou um debate muito caloroso e perigoso nesse período, né? Porque ele foi perseguido por essa verdade, que a igreja não
não admitia isso como verdade. Para a igreja, a Terra não girava em torno do Sol, né? Então, isso é complicadíssimo, né, para a gente poder compreender como a igreja controlava o pensamento naquela época. Então, a igreja, nós temos um pensamento totalmente extremista, né, e que não permite espaço para debate. Então, nós temos aqui quase 2000 anos sobre a égide doutrinária da igreja e dos grilhões das masmorras ou suas fogueiras de auto de fé contra os hereges. Enfim, todas as vezes que um pensador apresentava uma ideia e essa ideia não era benquista, ela não era aceita, né, pela igreja, contrariava a verdade dita pela igreja, ele passava por um processo doutrinário, por um processo de perseguição, e essa investigação, de, como é que diz, de escuta, e, na maioria das vezes, isso acabava gerando um processo criminal, né, nas costas desse pensador. E não foi diferente com ele, porque a gente tem a teoria teocêntrica e a teoria heliocêntrica, né? Porque a Terra gira em torno do Sol. A igreja dizia, não, que era o contrário. O Sol girava em torno da Terra. Isso é muito engraçado, vocês já sabem, né? Já conhecem essa discussão aí. Bom, então, Nicolau Copérnico, a teoria dele era a teoria heliocêntrica, né? John Kelp, ele apresenta as órbitas eclípticas dos planetas. Galileu Galilei, a confirmação da teoria heliocêntrica de Nicolau. André Vessalio, pai da modernidade na anatomia, né? E aí a anatomia também é algo assim bem interessante para se discutir nesse período. Por quê? Porque conhecer o corpo, você precisa manipular esse corpo. Depois que a pessoa morre, o cientista eles vão conhecer, na verdade, né, os corpos. Só que a igreja não permitia esse acesso, né? Então condenava essa prática. E durante o período, isso ficou quase não, né, paralisou essa investigação e essa pesquisa. E agora eles retomam, correndo risco. Miguel de Cervantes e William Henry, eles tiveram um mecanismo de circulação sanguínea, ou seja, eles vão falar também, né, dentro da área da saúde, a ciência vai explicar como é que ocorria o mecanismo de circulação sanguínea. Também a igreja não aceita. O Giordano Bruno, ele afirmou que o universo não era estático e a Terra não era o centro dele. Foi queimado na fogueira a mando da Inquisição. Então, assim, aqueles que não foram queimados na fogueira escaparam fedendo, né? Então, foi um período de grande enfrentamento e eles foram bastante corajosos, porque já sabia qual seria o destino deles, mas ainda assim, poucos negaram as suas teorias científicas. E eu encerro essa aula agora agradecendo a você que me assistiu e dizendo que você pode rever a aula, fazer os registros e depois a gente se encontra, né, na verdade, na terça-feira para fazer essas discussões. Nós temos sempre atividades, né, para movimentar o nosso entendimento, ok? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.